Uma denúncia envolvendo o ministro da Integração, Valdez Góes, promete levar turbulência ao primeiro escalão do governo federal. Segundo reportagem do Globo, publicada ontem, Góes anunciou 2 dias antes de deixar o governo do Amapá a mais cara obra de sua gestão, a pavimentação de uma rodovia orçada em 100 milhões de reais. O empreendimento foi entregue a um suplente do senador Davi Alcolumbre, do União Brasil, que indicou Góes para o ministério. O companheiro Valdez é do PDT, mas ele foi indicado pelo União Brasil, ele vai se afastar, pedir licença do PDT e vai assumir o compromisso de ajudar a coordenar, esse ministério. Eu quero agradecer, inclusive, ao senador Alcolumbre pela inteligência e competência de encontrar esse companheiro no Amapá. A maior parte da obra, cerca de 58 milhões de reais, foi financiada com recursos do orçamento secreto, mecanismo proibido pelo Supremo Tribunal Federal no final do ano passado. O dono da empresa que fará a pavimentação, Breno Chaves Pinto, é um velho conhecido de Góes. No passado, outra empresa dele recebeu recursos do Estado, como parte de um consórcio de manutenção de estradas. Em dezembro, ele foi alvo de uma operação da Polícia Federal que investigava indícios de superfaturamento. A investigação indica um sofisticado esquema de emissão de documentos falsos para a extração ilegal de madeiras em áreas preservadas entre os estados do Amapá e Pará. Segundo as apurações da PF, o Ministério Público Federal e Controladoria Geral da União aponta ainda possível pagamento de vantagens indevidas aos servidores públicos das empresas contratadas. A denúncia é mais uma dor de cabeça para o presidente Lula envolvendo a União Brasil. Apesar de ter 3 ministérios, o partido não deve garantir votos suficientes ao Planalto em pautas importantes no Congresso. Além disso, os outros 2 ministros da sigla, Juscelino Filho das Comunicações e Daniela Carneiro do Turismo, tiveram seus nomes envolvidos em polêmicas. A nova ministra do Turismo, Daniela Carneiro, do União Brasil, fez campanha em 2018 com um miliciano condenado por homicídio no Rio. Daniela Carneiro disputava uma vaga para deputada federal pelo MDB. Ela aparece ao lado de Juraci Alves Prudêncio, ex-sargento da PM apontado como chefe de uma milícia responsável por assassinatos na Baixada Fluminense. Em entrevista ao jornalista Reinaldo Azevedo, transmitida pelo Grupo Bandeirantes nesta quinta-feira, o presidente Lula disse que se Juscelino não conseguir provar sua inocência, pode perder o cargo, assim como Daniela Carneiro, se ficar comprovado o seu envolvimento com milicianos. Eu tentei essa semana conversar com o Juscelino. O ministro Juscelino está viajando, está no exterior, a serviço do Ministério, discutido no encontro de telecomunicações. Eu já pedi para o ministro Rui Costa, convocar ele para segunda-feira para a gente ter uma conversa, porque ele tem direito de provar sua inocência. Mas se ele não conseguir provar sua inocência, ele não pode ficar no governo. O Ao Ponto dessa sexta-feira analisa as denúncias envolvendo o ministro da Integração e o papel do União Brasil dentro do governo Lula. Nesse episódio, eu, Felipe Barini e Carolina Moran conversamos com os repórteres Patrick Campores e Dimitrios Dantas e com o coordenador de política da sucursal do Globo em Brasília, Thiago Faria. O Ao Ponto de 3 de março começa agora. Vem com a gente! Dimitrios Dantas e Patrick Campores. Para a gente começar essa conversa, vamos situar o nosso ouvinte temporalmente nessa história. Quando esse contrato para a construção de uma rodovia ligando Macapá ao sul do estado do Amapá foi anunciado em 30 de dezembro do ano passado, o Valdez Góes ainda era governador do Amapá, né? E estava às vésperas de concluir o mandato, mas já tinha sido anunciado como ministro da Integração do governo Lula, né, Dimitrios? É isso aí, todo esse processo basicamente ele ocorre ali basicamente na época da transição do governo Bolsonaro para o governo Lula, quando o Lula está na montagem do ministério dele, e uma das figuras centrais ali para a formação da base aliada do governo foi o senador Davi Alcolumbre, né? Ele ainda é muito forte, muito influente no governo, e
ali no finalzinho do ano, ali nos últimos dias do ano, é que o presidente Lula define quem que vai assumir no Ministério da Integração, e ele define a escolha pelo Valdez Góes, tanto que na apresentação ali do ministro Valdez, ele nomina o senador Davi Alcolumbre como responsável pela indicação, como responsável por encontrar o Valdez para esse cargo. Então, tudo mais ou menos acontece nesse período de negociação para a montagem do governo, e principalmente para saber quem que o Davi Alcolumbre iria indicar para os ministérios, né? E no caso, o Ministério da Integração, que foi o Valdez Góes. Tem um contexto importante aí também, complementando o que o Dimitrios disse, que é o envio de emendas do orçamento secreto para o estado do Amapá, né? O Alcolumbre, ele se tornou um dos grandes nomes aí do orçamento secreto, não é à toa. Ao longo do período dele na presidência do Senado, e depois ele mandou cerca de R$1 bilhão para o estado dele, do orçamento secreto. Aí quando esse dinheiro chega lá no estado dele, tem que ter alguma forma de ser distribuído. Aí o que acontece? Boa parte desse dinheiro vai para o governo Valdez, que, no fim das contas, contrata empresas para tocar essa obra no reduto eleitoral do Alcolumbre, né? Uma outra forma desse dinheiro chegar lá na ponta tem sido a Codevasf, criada recentemente lá no Amapá, que é comandada por um aliado do Alcolumbre. E esse aliado do Alcolumbre fica responsável por distribuir e aplicar esses recursos do orçamento secreto, né? É nesse contexto que surge esse contrato da empresa do suplente do senador, nesse contexto de envio de uma quantidade enorme de recursos do orçamento secreto. Estima-se que cerca de 20% dos recursos do orçamento secreto foram distribuídos por meio do Alcolumbre. Então, essa obra está dentro desse contexto, né? De um Estado turbinado por orçamento enviado pelo Alcolumbre, e que, no fim das contas, o que se sabia até agora era que esse dinheiro tinha sido aplicado com finalidades políticas lá na ponta, né? Mas o que a nossa reportagem acaba mostrando é que também está resultando lá no Amapá em contratos com empresas que têm um relacionamento próximo ali com o senador, ou, no caso, o empresário próximo do senador, que é o suplente dele. Gente, agora retomando essa linha temporal, né? Lá em 30 de dezembro, o Valdez, ainda governador, anuncia esse contrato. E aí, tempos depois, já como ministro, ele volta ao Amapá para fazer a assinatura da liberação dessa verba, né? Porque o dinheiro sai através de uma parceria do Ministério da Integração com o Estado. Qual é a ingerência do Ministério do Valdez sobre essa obra agora? Esse que é o curioso, eu acho que de toda a história, é que a contratação ela ocorre em meio a um convênio que é firmado entre o governo do estado do Amapá e a Codevasf. A Codevasf, como você bem disse, ela é um órgão que responde, que está subordinado ao Ministério da Integração Regional. Então, o contrato ele é fechado com o governo do estado do Amapá durante o mandato do então governador Valdez Góes, em 30 de dezembro. O ministro Valdez Góes assume o ministério no dia 1 de janeiro, que seria 2 dias depois, e logo agora, no início de fevereiro, ele vai lá, já como ministro, assinar a ordem de serviço para o início dessas obras. Então, como a gente pode ver, o Valdez ele aparece na ponta como o responsável pela contratação, e agora, como ministro, ele é o responsável pela fiscalização desse contrato. É ele que, a Codevasf, que vai assinar embaixo dessa contratação, só que a contratação foi feita pelo Valdez e agora com o ministro Valdez que vai fiscalizar, né? Tudo isso acontece nas duas pontas, ele aparece nas duas pontas. Também é uma curiosidade desse caso é que a partir de 2022, o Supremo Tribunal Federal determinou para o Congresso que todas as indicações do orçamento secreto fossem utilizadas por meio de um sistema que chama Sindor, que esse sistema em tese, deputados, senadores e até o que eles chamam de usuários externos podem indicar emendas para o orçamento secreto. No caso dessas emendas, elas foram apresentadas em nome do Valdez Góes, só que nas redes sociais, quem assume o papel de articulador ou de responsável por essas emendas
é o senador Davi Alcolumbre. No evento em que foi assinada a ordem de serviço, o ministro Valdez Góes nomina o senador Davi Alcolumbre como responsável. Em junho do ano passado, quando foi anunciado que seria feito esse contrato, que essa obra seria feita, o então governador Valdez Góes nomina o senador Davi Alcolumbre como responsável, e nesse ano o senador Davi Alcolumbre assume nas suas redes sociais que ele foi o responsável por indicar as emendas. Inclusive, durante a campanha, o senador Davi Alcolumbre, ele se apresenta como o rei das emendas. Seja do partido A ou do partido B, seja prefeito que apoiou ou prefeito que não apoiou. Aqui em Macapá, por exemplo, o maior volume de recursos da história da nossa capital são recursos e emendas do senador Davi Alcolumbre. Independente da decisão política, eu trabalho pelas famílias amapaenses, eu trabalho pela população do Amapá, foi quem me deu a condição de estar senador da República hoje. Essa cronologia que o Jimmy traz, ela é interessante porque mostra também o caminho do dinheiro, né? Como que o recurso ele sai aqui de Brasília, por indicação do Alcolumbre, do próprio Valdez, aí ele sai dos caixas do governo federal e chega em órgãos, no caso a Codevasf, e em estruturas do governo ligadas a esses próprios políticos, no caso o governo estadual e a Codevasf de indicação do senador. Entrando mais um pouco na questão do empresário, Breno Chaves Pinto, dono da construtora reflorescedora Rio Pedreira, o contrato aconteceu na época que o Valdez Góes era governador do Amapá e, como a gente mencionou aqui, especificamente foi o ministro na cota do senador Alcolumbre. Explique um pouco pra gente aí qual que é a relação do Alcolumbre com esse empresário. Bom, essa empresa e esse empresário, eles têm uma relação com o governo do Amapá de fechar contratos e de realizar obras que não é de agora, né? Desde 2011, pelo menos, se tem informações sobre esses contratos, mas no ano de 2019, esse empresário, que tem 36 anos de idade, ele assumiu o comando da empresa com a morte no patriarca da família. E desde então, ele ficou muito próximo do governador Valdez Góes, começou a circular nos eventos sociais do governo e ficou muito próximo do governador. Inclusive, quem teria apresentado inicialmente esse empresário Alcolumbre foi o Valdez, que depois veio a ser seu suplente, né? Então, assim, é uma figura do Estado que ele até tem essa tradição ali, a família, de realizar obras para o governo, mas que durante a gestão do Valdez, principalmente nos últimos 4 anos, se tornou bem próxima ali do círculo do governador e atual ministro, e também muito próxima do senador Davi Alcolumbre. Aí surge, então, esse convite para esse empresário ser suplente nas eleições de 2022 da reeleição do senador Davi Alcolumbre. Só complementando também o que o Patrick falou, como ele disse, a empresa, a construtora, ela pertencia a uma figura famosa, talvez ali no Amapá, que se chama Josmar Chaves Pinto, que inclusive dá nome para a rodovia que foi alvo dessa contratação no final do ano. O Josmar, ele era um empresário ali no Amapá, a construtora realizava obras, ele chegou inclusive a ser candidato a segundo suplente, como agora o Breno foi da Alcolumbre, ele foi candidato a segundo suplente de outro político ali do Amapá, que foi o Jorge Amanajás. Voltando a falar um pouco do Breno Chaves Pinto, essa não foi a primeira vez que uma empresa dele recebeu o dinheiro público por meio de um contrato com o governo do Amapá sob Valdez Góes. E ele já foi, inclusive, alvo de uma operação da Polícia Federal, né? Conta pra gente um pouco o que foi essa operação. Essa operação da Polícia Federal, ela estava investigando no estado do Amapá o tráfico ilegal de madeiras preservadas e, por acaso, chegou a um contrato com possibilidades ali de superfaturamento, né? Esse nem era o objetivo inicial da PF, a questão ali era mais ambiental, mas eles se depararam com contratos suspeitos dentro
do DENIT. As investigações indicam o cometimento dos crimes de organização criminosa, como peculato, corrupção ativa e passiva, fraude à licitação, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Se condenados, os investigados poderão cumprir pena de até 51 anos de prisão. E um desses contratos suspeitos ali é dessa empresa que pertence ao Breno, que é a reflorescadora Rio Pedreira, né? Nesse caso foi constatado um superfaturamento de mais de 7 milhões de reais em um contrato específico do DENIT com recurso federal. Então, era um esquema ali, inicialmente, de uso irregular de madeira, mas que no fim das contas virou um caso de superfaturamento. Ele, inclusive, no final de dezembro do ano passado, tanto os endereços ali ligados ao Breno quanto as empresas dele foram alvos de busca e apreensão da Polícia Federal, que encontraram grande quantidade de dinheiro vivo também nos endereços dele, e ele está sendo investigado nesse caso aí por suspeita de corrupção ativa, passiva, formação de quadrilha e vários outros possíveis crimes contra o erário público. O que os envolvidos dizem a respeito, gente? O Breno, ele afirma que a empresa é uma empresa antiga, que já atua no ramo de construção civil há um bom tempo e que, apesar dele ser suplente do senador Davi Alcolumbre, a empresa não poderia perder a atividade, não poderia deixar de ficar ativa no mercado, mas ele não enxerga como um óbice para a contratação essa relação entre ele e o senador Alcolumbre. A gente procurou também o governador e agora ministro Valdez Góes, que reforçou que a concorrência foi realizada e não foi questionada lá no Amapá. Da mesma forma, o senador Alcolumbre disse que ele enviou os recursos, mas que a questão da licitação já foge da alçada dele e que também não existe questionamento à concorrência em si. A gente também procurou a Codevasf, que vai ser responsável por analisar esse contrato. Ele disse que os documentos chegaram há 3 dias, né? Então eles ainda não tiveram a oportunidade de analisar a concorrência, mas que a princípio o relacionamento entre o Breno e o senador Alcolumbre não existe uma norma legal na lei de licitações que impeça a participação do Breno Chaves Pinto na licitação. Acho que tem uma questão que vale ressaltar, é que essas nossas reportagens, elas de maneira nenhuma buscam criticar ou de alguma forma o envio de recursos públicos, né, para os estados, porque o governador, o prefeito, eles buscam mesmo recursos para fazer obras, para melhorar a condição de vida da população. O problema é quando o dinheiro, que é um dinheiro público, ele é usado de forma pessoal, para conseguir votos e para beneficiar um grupo político específico, né? E algo que também chamou a atenção é que na terça-feira agora, o ministro Valdez Góes recebeu no gabinete dele toda a comitiva do atual governador do Amapá, né, que recebeu seu apoio político, recebeu o apoio do Alcolumbre, é do mesmo grupo político ali, recebeu no gabinete do Ministério da Integração Nacional, com toda uma pompa ali, né, para anunciar mais obras e mais projetos para o Estado, né, algo que a gente não tinha visto acontecer com outros governadores de outros estados, né, não com toda essa pompa, com toda essa propaganda política em cima do envio desses recursos, mas muitas vezes com finalidades políticas e eleitoreiras e que é para beneficiar empresários aliados, né? Vamos ficar de olho. Dimitrios Dantas, Patrick Campores, muito obrigado pela sua participação e bom trabalho. Valeu, gente. Até a próxima. Obrigado, nós que agradecemos. Obrigado. Thiago Faria, esse episódio do ministro Valdez Góes contratar uma empresa que pertence a um suplente do senador Davi Alcolumbre do União Brasil, que, por sua vez, foi o fiador da nomeação do Valdez Góes para o ministério, gera algum desconforto para o governo Lula?
essa notícia tem alguns aspectos, acho que 2 principais aspectos antes da gente analisar esse desconforto. Primeiro é o aspecto político. O aspecto político qual é? Ao nomear o Valdez Góes para o governo, o presidente Lula deixou claro que era uma cota do senador Alcolumbre. Fez uma mesura, inclusive ali no anúncio, falando que foi uma inteligência do Alcolumbre ter encontrado o companheiro Valdez Góes lá no Amapá. Mas, no fundo, esse movimento é calculado, como sabemos, Lula é um dos políticos mais experientes, né? E é um movimento calculado para jogar também na conta do Alcolumbre qualquer irregularidade que aconteça, né? Então ele deixou claro, falou, olha, essa daqui eu estou fazendo um governo de coalizão, essa daqui é a vaga do Alcolumbre. Obviamente que a caneta que assinou a nomeação do Valdez Góes é do Lula, e isso, qualquer suspeita que recaia sobre o ministério recai também sobre todo o governo. Então é um desconforto sim para o governo. E o outro aspecto é com relação à questão do orçamento secreto e dos recursos públicos. A Codevasf é uma estatal ligada à Integração Nacional, ao Ministério da Integração Nacional, por onde passa muito recurso de emenda parlamentar, que era alimentado principalmente pelo orçamento secreto, que o Lula sempre criticou ali na campanha, mas que não deixou de ser um reduto de políticos do Centrão. Lá no Amapá, por exemplo, o chefe da Codevasf, o superintendente da Codevasf, é o nome do Alcolumbre. Então essa relação do governo com esse caso está claro, está muito direto ali. Agora, Thiago, esse já é o 3º ministro do União Brasil que cria dor de cabeça para o governo, né? Vamos relembrar os outros casos? A gente teve a ministra do Turismo, Daniela do Vaguinho, que já teve que se explicar ali por relações com pessoas acusadas de envolvimento com milícia, e o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, tem algumas questões, uma envolvendo orçamento secreto, e ele agora acaba de ter que devolver aos cofres públicos dinheiro equivalente, né, referente ao uso de aviões da FAB. Sim, é o preço que o Lula está pagando por colocar políticos já com algum histórico, né? Tanto a Daniela quanto o Juscelino eram deputados, e o Valdez Góes, no caso, que é o que a gente tem focado, era governador. Então eles carregam, vamos dizer assim, alguns esqueletos no armário e que acabam incomodando o governo, acabam gerando esse desconforto. Então, no caso da Daniela do Vaguinho e do Juscelino, são casos que o governo já meio que se posicionou ali, né? No caso da Daniela do Vaguinho, o Rui Costa deu uma entrevista falando que não via nada grave, que era uma relação de campanha ali com pessoas colocadas como milicianos, né? E no caso do Juscelino, ele mesmo se pronunciou hoje, estamos falando na quinta-feira, dizendo que vai devolver as diárias pelos dias que ele ficou a mais, tendo usado o voo da FAB para participar de eventos de cavalo, né, leilões de cavalo. Agora, na questão do Valdez Góes, eles ainda não se pronunciaram. Tiago, o União Brasil, além dessas polêmicas que volta e meia pipoca, inclusive aqui no Globo, ele não tem correspondido com fidelidade às pautas de interesse no Congresso, mesmo ocupando 3 ministérios, né? A gente tem, inclusive, um dos parlamentares mais vocalmente contra o presidente Lula, que é o ex-juiz Sérgio Moro, no Senado. Tem parlamentares da sigla que assinaram o requerimento da criação da CPI dos atos golpistas, do que o governo quer se ver o mais longe possível. O que explica essa relação ambígua do partido, que ocupa uma parcela importante na esplanada dos ministérios, com o parlamento? Por que tem essa aparente desconexão? Felipe, eu acho que a gente precisa dar um passo atrás ali e ver o que é o União Brasil, né? O União Brasil surgiu no ano passado na junção, uma fusão entre o DEM e o PSL, 2 partidos identificados com políticos de direita, formado inclusive por políticos de direita. O PSL foi o partido que elegeu o Bolsonaro lá em 2018, ainda carrega muito desse espólio do Bolsonaro, né? Se tornou uma das principais legendas, deixou de ser um partido nanico para se tornar uma potência partidária por causa do Bolsonaro. E o DEM era o berço de muitos políticos historicamente contrários ao PT, antipetistas mesmo, né? E ainda hoje esses políticos estão no União Brasil, ficaram no partido, como é o caso do ACM Neto na Bahia,
o Mendonça Filho em Pernambuco, então são vários exemplos. Então vamos dizer assim, essa junção do União Brasil acabou, na verdade, sendo uma junção só no nome do partido. Os políticos continuaram atuando em seus campos. Então isso gera uma divisão interna que acaba sendo difícil até para os próprios líderes. O próprio presidente do partido, Luciano Bivar, não tem o controle da sigla inteira. Agora, o que os governistas dizem é que não houve ainda um teste real ali para testar a governabilidade dessa base. A própria CPI, ou CPMI, né, a depender do que o Pacheco vai ler, não estava sendo alvo de uma mobilização dos governistas. Até a gente conversou com alguns líderes no pós-carnaval e eles falaram, a gente só vai discutir isso na semana que vem. E aí podemos dizer que ontem começou uma ofensiva para tentar desmobilizar. Conseguiram, inclusive, como a gente noticiou no Globo hoje, conseguiram desmobilizar 2 nomes, mas a CPI já está muito avançada a ponto de conseguir já uma sobra ali para caso alguns nomes de governistas sejam retirados do requerimento para ser criada, ela tem ainda uma margem para queimar e continuar com as 171 assinaturas necessárias para poder ser criada. Vamos lembrar que Davi Alcolumbre está no União Brasil, né? E ele conseguiu emplacar como ministro do Desenvolvimento e Integração Regional um nome que nem era do União Brasil, o nome do ex-governador Valdez de Góes, né? Que é do PDT. Valdez de Góes é aliado de Davi Alcolumbre lá no seu estado, no Amapá, mas é do PDT. Agora está prometendo migrar para o União Brasil, exatamente para ser um ministro do União Brasil. Então há essa grande reclamação de que Lula está dando muita força para um senador que acaba operando contra o próprio Senado. Alcolumbre, ele foi, no caso do Valdez Góes, ele foi a pessoa que indicou. Mas até que ponto ele ainda tem poder junto ao governo? Além do Valdez Góes, ele indicou os outros 2 ministros. Ele não consegue entregar os votos no Congresso. Na eleição do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele foi visto como uma pedra no sapato. Ele tem um grupo de inimigos dele no Senado. Até que ponto ele ainda tem esse poder todo? Ele ainda é bem poderoso, viu, Felipe? Ele, assim, acho que apesar das reclamações ali na eleição do Senado, do superpoder que ele iria manter, né, principalmente a presidência do CCJ, a reeleição do Pacheco foi considerada uma vitória do Alcolumbre, que, querendo ou não, é o padrinho político do Pacheco, né, assim como agora é também do Valdez Góes no governo, e ele conquistou esse poder ainda no governo Bolsonaro, quando ele presidiu o Senado e tinha em mãos o controle do orçamento secreto. Então era ele quem decidia, ele quem distribuía para as bancadas e para os outros senadores esses recursos, e ele ainda mantém uma influência, mesmo com o fim do orçamento secreto, uma influência em órgãos estratégicos. Então, se a gente pegar a própria Codevasf, que a gente falou mais cedo, no Amapá, o superintendente é um nome ligado a ele. Então, vou dar um exemplo prático para ficar mais claro. Então, qualquer tipo de demanda de algum parlamentar que dependa desse superintendente, ele vai recorrer ao Alcolumbre. Então, o Alcolumbre tem uma influência que poucos parlamentares ainda mantêm no governo Lula, né? Poucos parlamentares que tinham esse poder no governo Bolsonaro mantêm no governo Lula. Tiago Faria, muito obrigada pela participação. Bom trabalho para você. Muito obrigado, Tiago. Bom trabalho por aí. Obrigado, Carol. Obrigado, Felipe. Bom trabalho para vocês também. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal. As mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição foi de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.